sentido para conosco nesse tempo presente, nesse tempo em que a gente enfrenta lutas terríveis, mas a vitória de Deus tem sido maior sobre nossas vidas. Amém, queridos? Então, você que já está aqui nesse recinto com o propósito de estar louvando, adorando, bendizendo, agradecendo, se prostrando, tudo que esse cântico aqui já falou para nós, o que nós viemos fazer aqui nessa noite. Então vamos dispor de todo o nosso, colocar nosso coração, abrir nosso coração, que você sairá daqui uma pessoa renovada, porque você entrou na presença do Deus único, do Deus Todo-Poderoso. Você também que já está aí na sua sala, nos prestigiando também com a sua presença, que Deus te abençoe, que Deus esteja falando ao teu coração nesta noite, e tenho certeza, quem Ele é, Ele já tem falado e falará mais uma vez nessa noite ao teu coração. E nós vamos agora fazer a leitura bíblica. Nós vamos fazer a leitura bíblica. A irmã poderá estar na tela ali. Então vamos de pé, vamos fazer essa leitura do livro de Isaías 60, de 1 a 6. Vamos lá? Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Pois as trevas cobrirão a terra e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti se verá a sua glória. Nações caminharão para a tua luz, reis para resplendor da tua aurora. Levanta-te e olha ao redor, todos estes se ajuntam e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e estará radiante, o teu coração estremecerá e se alegrará, porque as riquezas do mar serão trazidas a ti, e as riquezas das nações virão a ti. A multidão de camelos cobrirá a terra, os camelos novos de Midian e Efá, todos os de Sabá virão, trarão ouro, incenso e proclamarão os louvores do Senhor. Que maravilha, né? Que nós já temos essa luz do Senhor e já estamos resplandecendo, porque a gente leva a luz do Senhor, que já está resplandecendo sobre nós. Por onde nós vamos, nós levamos a luz do Senhor e as pessoas poderão contemplar a luz do Senhor. Glória a Deus, né? Por essa tão grande maravilha que Deus já tem operado em nossos corações, né? Coisas que só Deus pode fazer, porque ninguém mais pode fazer essas coisas por nós. Vamos agora orar, né, a Deus, consagrando esse tempo a Deus em louvor e adoração e tudo aquilo que Deus prepara para nós fazermos na presença dEle. Pai, nós estamos gratos por mais uma vez o Senhor permitir, Deus, que nós possamos estar aqui nessa noite. Nosso coração, de fato, Pai, está bastante alegre, Deus, porque a Tua palavra diz que na Tua presença, Deus, há abundância
de alegria, Pai, podemos receber já da Tua dádiva, podemos receber já das grandezas que o Senhor tem, Deus, operado em nossos corações, operado nas nossas mentes. O Senhor tem estabelecido, Deus, a nossa condição, Pai, emocional. O Senhor tem, meu Deus, feito com que nós levantemos nas manhãs, Deus, nós oremos ao Senhor, nós ficamos com vontade, Deus, de proclamar mais, Deus, as grandezas e a glória e a majestade do Senhor, Deus. Nessa noite, meu Pai, nós estamos aqui nesse recinto, com nosso coração, mais uma vez, desejoso, Pai, de louvar Teu nome, de Te agradecer, de se prostrar diante do Senhor, em adoração, Pai, a Ti, porque só Teu nome é santo, só Teu nome é digno de honra, digno de glória, digno de receber todo louvor e toda adoração. A Tua palavra diz que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Por isso, Deus, Tu nos assiste nessa noite, fala ao nosso coração, renova, meu Pai, as nossas forças, Deus. Olha, Pai, aquele que está com o coração triste, Senhor. Eu sei, Pai, que tem pessoas nessa noite que talvez Deus entrou aqui dentro e nem todo mundo, ó Pai, está com o coração alegre, mas tem pessoas que estão com o coração triste, Pai. De alguma maneira, Senhor, o Senhor venha, Pai, renove essa vida, fale a esse coração, Pai, restaura as suas energias. A Tua palavra diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voarão com asas como águia, Pai, e não correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, Pai. Por isso, Pai, Tu vem, Pai, com resposta, Tu vem, Pai, com socorro nessa noite, pelo socorro que o Senhor tem dado, Pai, para Teus filhos que clamam a Ti, Pai, por misericórdia. Então, Pai, nós esperamos só em Ti, Pai, porque nós muitas vezes não temos resposta, Deus, para muitas situações, mas sabemos que podemos clamar àquele que tem a resposta no momento adequado, meu Pai. Por isso te louvamos, confiamos no Teu nome e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus agora, né? A você que já tem a luz resplandecida sobre você, claro que o Senhor é a luz do seu caminho através dessa canção. Amém? Amém. Você tem a luz do Senhor, você tem o Senhor mais das trevas, você anda no caminho de luz, você tem que declarar para Ele: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Amém? Declare isso para Ele.
música, nós vamos declarar que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui, né? Para viver nesse vídeo. Próximo domingo, nós vamos ter batismos. Isso é um motivo de grande alegria para a nossa igreja, né? Deus restaurando a vida de irmãos, salvando a vida de pessoas se renderam aos pés do Senhor. Então, nós temos que cantar isso, profetizando mesmo que isso vai acontecer daqui a pouco, né? E que muitos possam vir aí nesse lugar, a esse Deus maravilhoso, né? Que dá salvação ao povo.
Quem crê que Deus tem grandes coisas para fazer aqui? Amém? Nós cremos nisso, que Deus tem grandes coisas para realizar aqui na Canaã, através da sua vida, né? Através desse trabalho que nós realizamos aqui há tantos anos. E nós cremos que Deus tem grandes coisas para realizar. E nós agora vamos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. E eu quero convidar a igreja a permanecer fiel na entrega dos dízimos e ofertas, a ofertar também para São Sebastião da Grama. Nós sabemos os desafios que a igreja tem deste mês até o final do ano. São grandes os desafios, mas nós sabemos que maior é aquele que nos chamou para esta obra. E que nós temos sim grandes coisas para realizar aqui, como cantamos, e que Deus vai honrar cada um dos trabalhos que serão realizados através da nossa igreja, irmãos. Eu gostaria de apresentar o nosso resumo preliminar do mês de outubro. Nós estamos em novembro. Agora nós vamos apresentar o resumo do mês de outubro, que fechou agora na última sexta-feira. Irmãos, nós ficamos muito abaixo daquilo que nós precisamos chegar. Muito abaixo. Isso nos preocupa. Embora nós confiamos no Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte também. Precisamos ser fiéis a Ele. Ele é fiel a nós, então nós precisamos ser fiéis. Então, nós temos o nosso alvo, aí nós alcançamos 73% do nosso alvo, que é a arrecadação, né, de todas as entradas, mas de dízimos nós ficamos em apenas 67%, irmãos. Nós precisamos nos empenhar mais nesse trabalho, né, na obra do Senhor. Não é pela igreja simplesmente, não é por mim, pelo pastor, não pelo Senhor. Nós estamos aqui servindo a Ele e precisamos honrar este compromisso que nós temos com o Senhor. São Sebastião da Grama também ficou baixo, ficou em 67%. Precisamos também nos empenhar em São Sebastião. Todos aqueles irmãos que estavam tão vigorosos, tão, né, alegres com o trabalho, precisamos continuar alegres, precisamos continuar firmes, precisamos continuar ofertando para São Sebastião da Grama para sustentar aquele trabalho ali, né? Não podemos parar. Nós já começamos e sabemos que o povo do Senhor é aqueles que avançam e não dos que retrocedem. O Senhor tem coisas novas, nós não precisamos ficar olhando para o passado, nós temos que olhar para frente. Então, igreja, vamos avançar. Amém? Posso contar com os irmãos neste mês de novembro superar este alvo? Amém? Eu quero agradecer a fidelidade também daqueles que continuam firmes e peço, irmãos, que orem por cada ministério, orem pela nossa diretoria, orem pelo trabalho que tem sido realizado de cada ministério, seja na parte do ensino, né, as crianças, os jovens, adolescentes, orem pelo trabalho em São Sebastião, orem pela nossa igreja, continuem firmes, dedicando tempo à casa do Senhor, amém? Eu vou orar agora, agradecendo já ao Senhor por este mês que nós fechamos, pedindo por este mês que iniciamos, e aqueles irmãos que estiverem preparados para este momento, quiserem vir até o gasofilácio, entregar o seu dízimo e oferta, podem fazer isso. Aqueles que não quiserem fazer agora, mas quiserem fazer durante a semana, um Pix, uma transferência, a gente tem os dados que estão aparecendo aí, temos lá fora também, no envelope também tem as informações. Irmãos, fiquem à vontade, mas não deixem de contribuir para a obra do Senhor. Amém? Vamos orar. Santo Deus eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, te louvando, te adorando, Senhor, porque Tu és o único digno de toda a honra, toda a glória, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, Senhor, vem do Senhor. Sem Ti sabemos que não somos nada, Senhor, não temos nada, Pai, porque tudo vem de Ti, Pai. Pai, queremos apresentar diante do Senhor, Pai, a Tua igreja, Senhor, cada necessidade que a Tua igreja tem apresentado, cada, Senhor, motivo de oração que nós temos, ó Deus, pela Tua casa, que o Senhor esteja, Deus, intervindo, Senhor, tocando nos corações, Pai, levantando pessoas, ó Pai, com um coração desejoso de Te servir, Senhor, em todas as áreas da Tua igreja. Sabemos que temos muitas necessidades, mas o Senhor supre todas elas, Pai. Nós cremos na providência do Senhor, sabemos que até aqui o Senhor tem nos sustentado e o Senhor não nos deixará. Nós temos essa convicção, essa confiança, Senhor. Pedimos que o Senhor venha abençoar, Pai, as famílias da Tua igreja, que o Senhor esteja, Deus, trabalhando em cada lar, Senhor, trabalhando, Senhor, na vida do pastor, na família dele também, Senhor.
Senhor, que o Senhor esteja cuidando dos ministérios da tua casa, Senhor. Visita, Senhor, cada membro da diretoria, cada professor de escola bíblica. Senhor, que o Senhor esteja atuando na equipe de missões, no trabalho que tem sido feito, guardando, Senhor, os teus servos, Pai, que estão ali à frente desse trabalho em São Sebastião. Pai querido, leva a cada sábado e traz na tua paz, Senhor. Que o Senhor esteja fazendo com que a tua igreja honre, Senhor, com cada compromisso que ela tem, ó Deus, se empenhado, Pai, tanto aqui quanto lá, Senhor. Abençoa, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei a meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém, né? Que possamos cantar feliz mesmo para sempre para o Senhor. Vamos para as nossas comunicações. Queria convidar o irmão Netanias. Tem uma palavra de gratidão pela igreja, né? Para a igreja. Pode vir, irmão. Sim. Aí em seguida a gente passa os avisos. Irmão Netanias, para quem não vê, ele casou de novo domingo à noite, né? Para quem está lá dentro. Mas com a mesma esposa, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. O Salmo 123 diz o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós cantamos nesse instante, né? Grandes coisas vai acontecer nesse lugar. Mas a gente canta meio... Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. A gente não acredita. A gente tem que cantar acreditando que Deus vai fazer grandes coisas neste lugar. Nós cantamos, grandes coisas fez o Senhor nesse lugar. Não, a gente tem que cantar com fé. Porque Deus faz grandes coisas nesse lugar. E as grandes coisas que Deus faz é salvar uma alma. É uma alma que vem aqui e escuta a palavra. Não é derrubar o templo com sons estridentes, não. Mas eu vim aqui agradecer à igreja pelo apoio que nos deu. Realmente ficamos muito alegres pela cooperação de todos. Muito alegres mesmo. Grupo de louvor,
o Ademir, o pessoal da cantina, o pastor e todos que aqui estiveram e assistiram, que participaram, que se comprometeram, cada um na sua medida. Mas nós agradecemos por todos. E nós ficamos mais felizes ainda com as pessoas aqui cantando, pastor. Aqui tinha católicos e outras religiões, e aqui cantando uma canção conosco. Isso é o que vale. Um pedaço de bolo, um copo de suco, guaraná, isso é irrelevante. O mais importante são as pessoas se alegrando com a palavra do pastor Zé Ailton, palavra do pastor Machado, os cânticos que aqui foram apresentados. Isso é que glorifica a Deus. Eu vi pessoas que nunca entraram numa igreja, talvez nunca tenham entrado, e cantando aqui com a gente feliz, o rosto feliz, o católico, o espírita, estava aqui cantando. Isso é que nos alegra. Isso são grandes coisas que Deus fez nesse lugar, e a gente tem que cantar com alegria. Grandes coisas Deus fará ainda. Por isso que nós estamos alegres. Olha, nós temos uma igreja, nós temos espaço, nós temos gente dedicada, gente que trabalha. Vamos aproveitar, vamos festejar. O povo vê a gente cantando, fala, esse povo é diferente. Estão cantando por quê? Por que estão tão alegre? Aí eles começam a cantar alegre também. A gente contagia eles com nossa alegria. Gente que nunca cantou, fala, eu vou cantar, porque essa coisa é boa. E vai ficar no coração de cada um, né? Eu fui para aquela igreja e eu ouvi a palavra. Não vai se lembrar da Cida que estava aqui com Netanias, não. Vai lembrar da palavra que tocou o coração. Devemos continuar cultuando a Deus. E façamos festa. Façamos pequenas festas, mas façamos festa. Que Deus se alegre com um coração alegre. Né? Muito obrigado a cada um. Quando eu falo da igreja, são todos. Todos. Muito obrigado. E Deus os abençoe. E continue cantando. Grandes coisas fez o Senhor por nós e vai fazer. Cantemos com alegria. Amém? Então vamos às nossas comunicações. Nós temos apenas uma aniversariante essa semana. Mas apesar de ser só uma, ela já está fazendo 101 anos, né? É bastante tempo, né? A nossa querida irmã Dolores faz bastante tempo que ela não vem, né? Também com essa idade toda fica um pouquinho difícil, né, irmãos? Oremos aí ainda pela saúde dela, pela sua família. 102, me passaram 101, mas tem mais um ainda. Olha que bênção, né? E melhor ainda, né? Se for 102, ela está melhor ainda, né? Que nós possamos alcançar, né, essa graça, essa misericórdia de Deus. E os avisos da semana, vamos lá. Então, nós temos o grupo de intercessão aí todos os domingos, antes do culto da manhã, a partir das 8 horas da manhã. Você que quer participar, homem, mulher, jovem, adolescente, criança, porque criança também ora, né, crianças? Podem vir, tá bom? Próximos avisos, nós temos aí os pequenos grupos de oração durante a semana. Na terça-feira, na casa da irmã Sueli. Na quarta-feira, é aqui na igreja. E na quinta-feira, na casa da irmã Dani Mendonça. Os 3 grupos iniciam às 20 horas. Campanhas para pagar o celular. Então, já ficamos sabendo aqui, nós estamos querendo adquirir um celular, mas vocês viram que nós não estamos alcançando os alvos, né? Está bem complicado. Mas, em nome de Jesus, a gente vai conseguir chegar lá. Os irmãos que puderem ofertar, ofertem para essa campanha. Esse celular é para abençoar aí as pessoas. A gente sabe que tem pessoas que têm nos acompanhado na mídia, mas a nossa mídia está precária, né? Porque a gente não tem um aparelho de celular, uma coisa tão simples que todo mundo tem hoje
a igreja ainda não possui, né? Já tivemos no passado, mas o tempo passou e ele se acabou, né? A gente precisa adquirir um novo celular. Em breve, aí a Alice está programando algumas cantinas aí para alguns domingos, tá bom? Então, quando chegar a cantina aí, abençoe aí comprando, comendo e ajudando aí para abençoar a compra desse celular. Teremos bazar próximo sábado. Eu não sei, não? Ah, sim. Teremos sim bazar próximo sábado. O irmão Francisco pegou uma folga aí, tá? Então vocês procuram o diácono Jorge, que está ali fora, sentado ali, meu esposo, na porta. Dê o nome. Você que pode ajudar na sexta, você que pode ajudar no sábado de manhã ou só no sábado à tarde. Você que pode carregar coisa, você que pode dobrar roupa, que pode vender, que pode fazer comida, venha, porque a gente precisa de pessoas para ajudar nesse bazar. Ainda temos, no próximo domingo, uma assembleia extraordinária, né? Tivemos uma hoje, que foi para a eleição da diretoria, mas no próximo é mais especial ainda, né? Porque nós vamos ter aqui a profissão de novos membros, né? Vamos ter um culto especial domingo que vem, então venham, não deixe de prestigiar, venha de manhã, venha à noite, porque nós vamos ter assembleia, nós vamos ter profissão de fé, nós vamos ter batismo, se quiser ir passando aí os slides, tá? Nós vamos ter batismo, vamos ter a ceia do Senhor, tudo no próximo domingo. A ceia vai ser à noite, porque a gente quer abençoar os nossos irmãos novos a participar dessa ceia, desse momento conosco. Mais algum aviso? Deixa eu ver. Não, pastor e as crianças. Vamos lá, crianças. Boa noite para vocês. Tudo bem, Yasmin? Não vou esticar a conversa porque rende, né? Nossa, tem bastante criança hoje, hein? Né, Thalita? Vamos orar. Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor por esse momento de culto, quando nos separamos das nossas crianças, e elas receberão, Pai, a Tua palavra, tanto quanto nós aqui, e nós oramos por elas e por nós, a fim de que a Tua palavra, Senhor, chegue ao coração delas e ao nosso com poder, e, ó Deus amado, produza em nós mudanças, transformações, de modo, Pai, que todo fruto desejado pelo Senhor para enviá-la a nós, seja, Senhor Deus, colhido, Senhor, seja apresentado a Ti. Nos abençoa a Thalita, Senhor, nesse ministério, abençoa as demais irmãs que trabalham, Senhor, aqui em nossa igreja com as crianças. Muito obrigado pela vida delas e pelo dom, Senhor, que o Senhor tem dado a elas, Senhor, para fazer esse trabalho tão importante, que tanto assessora, Pai, o trabalho dos pais, das famílias, Senhor, e também da escola. Abençoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom culto para vocês. Tá bom? Deram Lexotan para elas hoje? Deram Lexotan para elas? São calminhas, não? Normalmente elas saem correndo. Devem ter dado algum suco de maracujá para as crianças, já antecipando o culto. Mas é raro, né, ver as crianças saindo daqui tão silenciosas, tão ordeiras. Até esperava que elas começassem a pular a plataforma. Não aconteceu hoje. Muito bem. Meus irmãos, eu quero reforçar os avisos que foram dados aqui, especialmente sobre domingo que vem. Hoje pela manhã nós tivemos nossa assembleia extraordinária, fizemos a eleição da nossa diretoria para o ano de 2026. Elegemos o diácono Jorge como primeiro vice-presidente, o diácono Leandro como segundo vice-presidente, o irmão Argemiro como primeiro secretário, a irmã Ana como segunda secretária,
o irmão Ariel Axelso como primeiro tesoureiro, a irmã Ariel, a Cristina, né? Ariel Cristine, como segunda tesoureira, e também o nosso conselho fiscal com a irmã Dani Mendonça como relatora, a irmã Rose e o irmão Francisco como membros deste conselho. Então, já fizemos essa parte. Agora, no próximo domingo, nós temos uma outra assembleia extraordinária, mas desta vez para tomada de profissão de fé, realização de batismo e recepção de novos membros. Então, as pessoas que estão vindo de outras congregações, batistas ou não, que preencheram aquela ficha que nós indicamos, né, ficha de novos membros, então essas pessoas estarão sendo recebidas no próximo domingo como membros da Igreja Batista Nova Canaã. Se você tem interesse e ainda não preencheu a ficha, fale conosco ao final do culto, com algum dos introdutores, comigo mesmo, para a gente providenciar para você preencher e então você ser recebido no próximo domingo como membro da igreja. Os demais que vão dar a sua pública profissão de fé e serem batizados são pessoas que estão sendo acompanhadas por mim ao longo aí de domingos, e eles serão apresentados aos irmãos no próximo domingo na nossa assembleia pela manhã, quando a igreja ouvirá a sua profissão de fé. Nós ouvimos aí falar de um celular. O que é um celular, né? Essa necessidade não é algo trivial, não é um luxo, mas é uma proposta de um investimento que queremos fazer aqui em nossa igreja na área de comunicação para o ano que vem, e a gente precisa de um celular, de um aparelho com um perfil adequado a esse trabalho. Não adianta ter um mais barato, inferior, e ele não dar conta daquilo que nós pretendemos para o ano que vem. Então, se você puder orar por isso, se você puder contribuir para a aquisição desse aparelho, nós estaremos vendo no ano que vem, já no finzinho deste ano, mas principalmente no começo do ano que vem, nós estaremos vendo aqui o que será possível a partir de um aparelho de boa qualidade, o que será possível ser feito na área de comunicação. O projeto é grande e, por ser grande, nós precisamos de um aparelho que atenda a essa necessidade. Então, se você puder orar, se você puder contribuir, basta você indicar que a sua oferta é para essa campanha, nós agradecemos, e tão cedo quanto possível nós pudermos adquirir, mais cedo poderemos já implementar algumas questões relativas ao ano que vem, ainda este ano. Diplopia. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Mas diplopia é uma alteração visual. É quando uma pessoa olha para um objeto e os olhos dela captam, em vez de um objeto, dois objetos. E então, os olhos enviam esta informação para o cérebro, e o cérebro não consegue fazer a convergência. O cérebro entende que há dois objetos em vez de um único objeto. Popularmente, a diplopia é conhecida como dupla visão. É quando então, como eu disse, uma pessoa olha a um objeto, mas ela enxerga dois objetos se sobrepondo um ao outro. Isso, obviamente, prejudica a sua visão. A visão, quando ela não é nítida e quando ela não é única, ela causa dificuldade de distinguir
a realidade daquilo que está sendo visto. Nós podemos sofrer de diplopia e ter esta alteração no modo como nós vemos aquilo que vemos. Mas nós também podemos sofrer de diplopia espiritual, que é quando nós olhamos a realidade, mas temos uma visão dupla da realidade. Quando nós sofremos de diplopia espiritual, então nós ficamos de um lado como quem confia ou quer confiar em Deus e descansar nos cuidados dele, e por outro, nós queremos nos esforçar para cuidar de nós mesmos ou fazer as coisas do modo como nós achamos que seria mais viável a nós. Então, passamos a viver uma vida dupla, uma vida que professa confiar em Deus, mas que quando essa confiança é desafiada pela realidade, nos enchemos de medo, de temor, e muitas vezes, movidos pelo temor, negamos a nossa confiança em Deus. A Bíblia chama a diplopia espiritual de hipocrisia. E com isso eu quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Quero ler com você os versos 1 até o verso 12. Este momento em que Jesus está ao mesmo tempo cercado de uma grande multidão e ao mesmo tempo ele está dirigindo palavras específicas para os seus discípulos. E eu penso que nesta noite o Senhor Jesus está reunido conosco para falar de modo específico a nós sobre uma, não doença, mas uma alteração visual. E Ele quer nos curar da diplopia espiritual, para que a gente tenha uma única visão, uma visão nítida da realidade, da presença, do cuidado e da condução de Deus sobre nossas vidas. Assim diz a palavra do Senhor, eu leio em Lucas capítulo 12, versículo 1. Aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Pois tudo o que dissestes no escuro será ouvido em plena luz, e o que falastes sussurrando em casa será proclamado dos telhados. Meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse deveis temer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? Mesmo assim, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. E eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus.
Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Vamos orar. Pai, pedimos tua bênção na compreensão da tua palavra. Pedimos a tua bênção na aplicação da tua palavra à nossa vida. Pedimos a bênção do Senhor, Pai, que por meio da tua palavra transforma nossa visão, cura nossas enfermidades e revela a realidade nítida e clara da tua presença e dos teus cuidados para conosco. Nós pedimos isso em o nome de Jesus. Amém. Aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é uma diplopia, é uma alteração não visual, mas uma alteração comportamental. Uma alteração comportamental movida ou produzida por um coração que tem uma visão dupla, um coração duplo, um coração dúbio, um coração dividido. A palavra hipocrisia vem do grego Hipócrates, hipócrisis, e tem a ver com esta divisão dentro de nós, que faz com que nós olhemos para dois lados, para dois aspectos ao mesmo tempo. Hipocrisia é popularmente chamado de falsidade. Falsidade é quando a pessoa diz uma coisa e pratica outra coisa. Falsidade é a mesma coisa que popularmente também se diz de a vida dupla ou o duplo comportamento. É quando não se pode confiar naquilo que uma pessoa diz que é ou diz que faz, porque ela tem um discurso e uma conduta que não é coerente com o seu discurso. A hipocrisia é a divisão do coração. E aqui nesse texto, Jesus, ao tratar da hipocrisia, ou ao apresentar a hipocrisia como algo que os seus discípulos deveriam ter cuidado, ele usa termos que revelam o significado da hipocrisia. Observe o verso 2 e 3. Ele coloca aí aspectos diferentes, até opostos. Observe, nada há encoberto. Qual é o oposto de encoberto? É o revelado. Depois ele diz, nem escondido. Qual é o outro lado do escondido? É o conhecido. Depois ele diz acerca de coisas que são ditas no escuro. Qual é o oposto, o outro lado do escuro? É a plena luz. Depois ele fala sobre o que é dito sussurrando. Qual é o outro lado do sussurro, senão a proclamação nos telhados, ou seja, a proclamação pública. Observe que aqui, então, Jesus está definindo para nós que hipocrisia é ter dois lados.
Mas essa hipocrisia, tendo dois lados, ela acaba não se definindo nem para um lado, nem para o outro. A visão desta pessoa é uma visão turva, é uma visão não nítida, não clara, e ela terá então grande dificuldade de discernir a realidade das coisas, ou a realidade da presença de Deus com ela. Quando o nosso texto inicia, ele diz: aglomerando-se, porém. Esse porém está indicando que o que está se seguindo tem alguma conexão com o texto que veio anteriormente. E qual foi o último ensino de Jesus antes de começar aqui esta palavra dirigida ao mesmo tempo a uma multidão e ao mesmo tempo para os seus discípulos? Foram as palavras que Jesus dirigiu aos fariseus e aos escribas. Observe que o verso 37 diz, do capítulo 11, quando Jesus terminou de falar, um fariseu o convidou para vir comer com ele, e entrando Jesus sentou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de comer. E aí então o Senhor Jesus lhe disse: vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, ou seja, a profissão religiosa externa, mas o vosso interior está cheio de cobiça e maldade, diplopia, hipocrisia, divisão, uma coisa do lado de fora, outra coisa do lado de dentro. Jesus então os adverte dizendo: loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a hortaliça, religiosidade externa, mas desprezais a justiça e o amor de Deus, a realidade da vida interna. Desprezo pela justiça e pelo amor de Deus. Então Jesus diz: devias praticar estas coisas, ou seja, o aspecto externo da religião, dar o dízimo da hortelã e da arruda e de toda a hortaliça, mas ao mesmo tempo, sem esquecer aquelas, ou seja, sem esquecer da justiça e do amor de Deus. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e dos cumprimentos em público, a religiosidade externa. Ai de vós, porque sois como sepulturas ocultas, sobre as quais os homens caminham sem saber. Ou seja, a religiosidade externa que esconde uma realidade interna que ninguém pode saber. Então um dos doutores, agora muda aqui o ator, os fariseus, agora para os doutores da lei. Então um dos doutores da lei lhe disse: mestre, quando dizes isto, também ofendes a nós. Ele, porém, respondeu: ai de vós também, doutores da lei, pois sobrecarregais os homens com fardos difíceis de carregar, religiosidade externa, mas vós nem com um dedo tocais esses fardos. Esta é a realidade verdadeira deles. Ai de vós, pois edificais os túmulos dos profetas que vossos antepassados mataram. Ou seja, eles condenam os que matam, mas eles adornam a sepultura de quem matou, profeta de Deus. Assim sois testemunhas que aprovam as obras de vossos antepassados, pois eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos.
Por isso diz a sabedoria de Deus: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, e eles matarão uns e perseguirão outros. Observem, os inimigos dos profetas não são gente de fora, são gente de dentro. São pessoas que têm uma armadura religiosa externa visível a todos ao seu redor, mas que escondem uma realidade perversa dentro do coração, que só Deus pode enxergar. Portanto, essa geração prestará contas do sangue derramado de todos os profetas, desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, essa geração prestará contas. Ai de vós, continuou dizendo Jesus, doutores da lei, porque retivestes a chave do conhecimento, religiosidade externa. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que desejavam entrar, a realidade espiritual da vida dessas pessoas. Ao sair ele dali, os escribas e os fariseus começaram a pressioná-lo com insistência e a interrogá-lo acerca de muitas coisas, realidade externa, mas armando-lhe ciladas, a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse a realidade espiritual. Observe, meus irmãos, como nós temos aqui um exemplo claro de diplopia espiritual. Uma realidade externa e uma realidade interna. Do lado de fora, parece aos homens, pessoas piedosas, tementes a Deus, fiéis a Deus. Mas do lado de dentro, a realidade interna, a realidade verdadeira, se assim podemos dizer, é de pessoas desesperadamente perversas, que precisam de que seus corações ainda sejam de fato transformadas. Jesus então diz aos seus discípulos e à multidão, para quem quisesse ouvir: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é a diplopia espiritual, a visão dupla da mesma realidade. Uma visão de quem é de Deus, de quem adora a Deus, de quem serve a Deus, mas ao mesmo tempo uma realidade de quem às escondidas, de modo disfarçado, pratica a perversidade. Jesus então, nos versos 2 e 3, ele vai dizer que a hipocrisia é uma disfunção espiritual com prazo de validade, porque ele diz que a hipocrisia será a seu tempo tratada, a hipocrisia será a seu tempo trazida à superfície, porque nada que é feito encoberto ficará sem ser revelado, nada que é escondido ficará sem ser conhecido, nada que foi dito no escuro deixará de ser ouvido à plena luz, nada do que foi falado de modo sussurrante deixará de ser proclamado dos telhados, ou seja, exposto publicamente. Ora, meus irmãos, toda diplopia espiritual, ou toda hipocrisia, ou todo coração dividido, haverá de um dia ser plenamente revelado. Enquanto nós estamos a caminho para o juízo final,
O Evangelho está sendo proclamado, está sendo pregado, está sendo ensinado, e o Evangelho é a cura para a diplopia espiritual ou para a hipocrisia. Mas haverá, como sempre houve, aqueles que ouvem o Evangelho, conhecem o Evangelho, sabem da realidade de Deus, mas por alguma razão, eles vivem a duplicidade da vida ou da visão. Quando Tiago escreveu a sua carta ali no capítulo 1, você deve se recordar que ele disse assim: vocês que têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça-a, porém, com fé. Veja, a resposta à hipocrisia ou à diplopia espiritual é a fé. Ali ele diz: peça-a, porém, com fé, porque o homem que duvida, o homem dúbio, este não deverá esperar receber nada do Senhor. Ou seja, ele está dividido, ele tem um coração que de um lado ele quer servir a Deus, mas por outro lado ele quer outras coisas, e talvez por algumas razões. Por exemplo, uma pessoa pode ser hipócrita não por maldade, ela pode ser dividida em si não por propósito, mas ela pode ser hipócrita por medo. Os fariseus, por exemplo, nem todos eles eram hipócritas, porque eles queriam, porque esta era a ambição da vida deles, ou o propósito da vida deles. Eles viviam essa dubiedade, porque eles tinham medo. Medo de perder o status que eles alcançaram. Pensava-se que os homens religiosos, os líderes religiosos, deviam ser aquelas pessoas mais próximas de Deus, mais buscadoras de Deus, mais piedosas, mais comprometidas. E então, quando eles, na condição de líderes religiosos, se veem ali, a opção deles é olhar para o próprio coração. Quando eles olham para o próprio coração, eles percebem que eles não são assim. Eles não são tão tementes a Deus como eles deveriam ser. Eles não são tão piedosos como eles deviam ser. Eles não são tão corretos como eles deviam ser. E quando eles se encontram com essa realidade, a fé, a confiança em Deus deveria ser a resposta. Mas a opção que eles fizeram foi pela hipocrisia, ou seja, para o teatro. A palavra hipócrisis era a palavra usada no contexto dos teatros gregos. E Hipócrates era o nome dado ao artista do palco, porque sabia-se que ali no palco, aquela pessoa estava desempenhando um papel. O papel não era ela. Ela era uma pessoa, mas ali no palco ela era Hipócrates, ou seja, ela era uma pessoa que estava desempenhando um papel. Quem olhasse ali para o palco, viria ali duas imagens: a pessoa na sua vida real e o papel que ela desempenha. E era isso que Jesus estava vendo nos fariseus e doutores da lei. E é isso que Jesus pode olhar e ver em nós. Quando nós nos encontramos com a nossa realidade espiritual, e o Evangelho propõe a nós o caminho da fé,
da confiança em Deus, mas nós, por medo do que as pessoas vão pensar de nós. Quem sabe a gente tem algum status a ser preservado, quem sabe a gente tem uma imagem pessoal a ser protegida. Então, a alternativa é este atalho, o atalho de eu fingir que sou aquilo que na verdade não sou. É a diplopia espiritual ou a hipocrisia. Meus irmãos, a hipocrisia ou a diplopia espiritual, ela traz um sério problema para a nossa vida com Deus. E o texto aqui, embora a palavra hipocrisia soe com muita dureza, a ideia aqui não é uma confrontação dura. Observe que agora Jesus se volta para os seus discípulos, como se volta para mim e para você nesta noite, e ele diz para nós assim: meus amigos, observe, apesar de Jesus enxergar a realidade dentro do nosso coração, ele não está bravo conosco, ele se dirige a nós com essas palavras: meus amigos, eu vos digo. Agora, para os fariseus e para os doutores da lei, que fizeram opção pela visão dupla, ou pelo duplo comportamento, e apesar da realidade de Deus em Cristo estar ali na frente deles, eles manterem a sua opção pelo desempenho de um papel, o desempenho de uma imagem que não era a verdade deles, a esses Jesus foi duro, chamando-os de hipócritas. Mas quando ele volta-se para os seus discípulos, ele diz: meus amigos, eu vos digo. E por que Jesus faz isso? Porque a visão dupla, ou a dubiedade, a hipocrisia, ou a diplopia espiritual, ela cega os nossos olhos para a realidade de Deus em nós e em nosso redor. Ela cega os nossos olhos de modo que nós não discernimos o amor de Deus em seus cuidados para conosco. Ela cega os nossos olhos de modo que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz nos passe quase desapercebido, ou quando muito apareça como uma nota de rodapé na página do nosso livro. Ela nos cega de tal maneira que quando nós nos vemos ameaçados, quando nós nos vemos em perigo, nós não percebemos a defesa que o Espírito Santo de Deus faz em nosso favor. Observe, quando Jesus se dirige aos seus discípulos, ele vai eleger uma situação na qual, se o nosso coração for hipócrita, se nós sofremos de diplopia espiritual, nós deixaremos de enxergar a realidade de Deus em nós e próxima de nós. E qual é, que situação é essa que ele elege? É a situação do medo, o medo dos homens. Ele diz no verso 4, não temais. Vocês não devem ter medo dos homens, porque o máximo que os homens podem fazer com vocês é matar o corpo de vocês, mas depois eles não podem mais fazer nada. Então, se você vive a sua vida tentando parecer ser uma pessoa que você não é, porque você tem medo dos homens, o que eles vão pensar de você,
Que imagem eles vão fazer de você? E por causa do medo que você tem deles, você se mantém dúbio, se mantém dividido, se mantém nessa alteração visual ou comportamental, que é a diplopia ou a hipocrisia. Se você decide ficar assim, você se encaixa dentro daquilo que os fariseus e os doutores da lei faziam e viviam. Ou seja, uma pessoa que, como o Hipócrates, o artista, vai viver uma realidade interna, às vezes dura, às vezes sofrida, e tendo que se esforçar para que do lado de fora ele produza uma virtude que ele não tem, mas ele tem que aparentar que tem, às vezes para impressionar os homens, ou às vezes por medo do que os homens poderão fazer com eles, caso descubra a sua realidade espiritual, a sua realidade interna. Aí Jesus diz assim: vocês têm uma escolha, vocês têm dois inimigos. Um inimigo pode dar um tapa na sua face, o outro inimigo pode matar você. Qual dos dois inimigos você vai temer mais? Obviamente o inimigo maior, aquele que mata você. E aqui o evangelista Lucas está colocando para nós os ditos de Jesus entre Deus e os homens. Quem é maior, o Deus ou os homens? Quando nós tememos os homens, nós estamos dizendo que os homens são maiores que Deus. Mas Jesus está dizendo: não, os homens nunca são maiores que Deus. Deus é maior do que os homens. Porque enquanto os homens, no máximo, podem tirar a vida de vocês, Deus pode tirá-la e tem poder de lançá-la no inferno. Digo, disse Jesus, a esse deveis temer. Se nós parássemos a leitura por aqui, nós ficaríamos com uma visão de que Deus terrível é este. Um Deus que mata, e um Deus que, não contente de matar, ainda lança no inferno. Que Deus maldoso é este? Que Deus terrível é este? Então estamos certos, não apenas de ter medo dele, mas nós deveríamos ter pavor de alguém que, além de matar, ainda tem poder de mandar a alma para o inferno. Mas os versos que se seguem, meus irmãos, mostram para nós uma outra realidade de Deus. E é aqui que a diplopia espiritual precisa ser curada. Quando nós lemos esse texto, se nós sofremos de diplopia espiritual, nós vamos ter uma imagem aterrorizante de Deus. Talvez a gente vai querer até crer em Deus, não por fé, não por amor, não por entender o amor dele, mas talvez a gente vai querer crer, porque ele é um Deus terrível, e nós vimos a ele, não por amor, mas por pavor. Eu tenho que me acertar com esse Deus, porque ele é terrível. Se eu não me acertar com ele, ele vai me mandar para o inferno. Então eu tenho que me acertar com ele. E aí eu vou ler a Bíblia, eu vou ouvir professores de Bíblia, eu vou ouvir lideranças religiosas, para que essas lideranças digam para mim: escuta, o que eu tenho que fazer para eu fugir desse Deus terrível, que se eu morrer ele vai ainda mandar minha alma para o inferno. Isso é diplopia espiritual.
Esse é efeito da hipocrisia no coração, que faz com que a gente tenha uma visão de Deus completamente distorcida daquilo como Ele de fato se revela a nós. Veja, depois de dizer para nós no verso 5, que esse Deus aí, a quem nós devemos temer, tem poder de matar, e depois de matar, tem poder para lançar no inferno, a gente esperava que Jesus falasse aqui um pouco mais de quão terrível esse Deus é. A gente esperava que Jesus discorresse um pouco mais aqui sobre as implicações caso a gente não o tema. Mas o que ele diz? Versos 6 e 7. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? Mesmo assim, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. O que Jesus está falando para nós aqui é que esse é um Deus de amor. Ele não é um Deus terrível. Ele é um Deus de amor. Você deve temer esse Deus, não ter pavor dele. Você deve ter respeito por ele, porque o que ele é para você é um Deus de amor. Um Deus que ama cuidando. Ele ama preservando, protegendo. Quando Jesus diz: não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? Lá em Mateus, capítulo 10, verso 29, onde a gente tem esse mesmo texto aqui na versão de Mateus, lá aparecem 2 passarinhos por 1 asse. O asse é uma moeda romana, em bronze, e ela correspondia ao valor da 16ª parte de uma unidade. Então, se você pensar, por exemplo, na diária de um trabalhador daqueles dias, que era de 1 denário, o asse era a 16ª parte de 1 denário, ou seja, o menor valor dentro da moeda romana, o menor valor. E o Mateus diz que com 1 asse você compra 2 passarinhos. Então os passarinhos são de pouquíssimo valor. O Lucas diz que com 2 asses você compra 5 passarinhos. Então faça as contas. Se com 1 asse, lá de Mateus, nós compramos 2, então com 2 asses você deveria comprar 4. Mas os passarinhos valem tão pouco, que você leva 1 de brinde. Você compra 4 e leva 5, pelo mesmo valor. 2 asses. E Deus está dizendo: os passarinhos valem tão poucos, né? Quase nada, né? Inclusive este que veio de graça, ele tem valor para Deus. Quanto mais vocês valem para Deus, muito mais do que os passarinhos. Vocês valem para Deus muito mais do que os passarinhos todos. Vocês valem para Deus muito mais do que 2 passarinhos comprados por 1 asse. Vocês valem mais para Deus do que 4 passarinhos comprados por 2 asses. E vocês valem mais para Deus do que esse passarinho que veio de graça. Veja a dimensão do amor de Deus
que cuida dos passarinhos, que podem ser comprados no pacote, 5 por 2 asses. Um vem de brinde, mas Deus cuida deles. Deus, da mesma forma, cuida de nós. Quando nós estamos, meus irmãos, com a visão certa, quando nós estamos, meus irmãos, com a visão nítida, sem diplopia, nós enxergamos Deus no meio da nossa vida. Nós enxergamos Deus no meio das situações e circunstâncias que nos causam medo. Não temais, vocês valem mais do que muitos passarinhos. É o amor de Deus que está aqui, demonstrado na forma de cuidado divino para conosco. Aí você imagina uma situação na qual você sente muito medo, você se sente ameaçado, seja de perder a sua estima, seja de perder um bem, seja de perder a imagem que você construiu, você está com muito medo, com diplopia espiritual, você se rende aos homens por medo dos homens, mas com a visão certa, você sabe que mesmo que você seja desvalorizado pelos homens que querem matar você, Deus, que cuida dos passarinhos, até mesmo daquele que veio de graça, Ele está comprometido em cuidar de você em toda e qualquer situação ou circunstância. Em seguida, Jesus diz: dos cabelos da vossa cabeça, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aqui os calvos não recebem menos cuidado da parte de Deus, porque o cuidado da parte de Deus não depende de quanto cabelo você tem. Então fiquem tranquilos. Mas o fato é que Jesus está dizendo para nós que até uma questão trivial, uma questão sem importância, que importância há em você saber quantos cabelos você tem na sua cabeça? É lógico que os calvos têm uma preocupação com isso, mas eu estou pensando naqueles que têm cabelo. O que muda na sua vida você saber quantos cabelos você tem na sua cabeça? Nada. Mas os cuidados de Deus para conosco, o amor cuidadoso de Deus, que protege, que guarda, é tão grande, que até uma questão trivial como esta, leva Deus, o Deus leva a sério. Em outras palavras, não há nada insignificante na sua vida que não seja alvo do amor, da proteção e dos cuidados de Deus. Se você tem uma visão, se você sofre de diplopia espiritual, no meio das suas lutas e daquelas situações e circunstâncias onde você se sente amedrontado e ameaçado, você não vai ver este cuidado de Deus. Mas se o seu coração estiver convergido, se a sua resposta é a fé, seu coração não está dividido, você olha para Deus, e embora tenha uma situação ameaçadora, você olha para Deus e você enxerga esse Deus do seu lado, cuidando de você, conduzindo sua vida e protegendo você pelo seu caminho. Depois Jesus, no verso 8 e 9,
diz para nós: eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Aqui, se você tem diplopia espiritual, você logo leria esse texto e você pensaria o seguinte: se eu negar Jesus, Ele me nega. Se eu confessar Jesus, então Ele me confessa. Isso é diplopia espiritual. Porque o que Jesus está dizendo aqui para nós, e Ele está dizendo para os meus amigos, veja o verso 4, Ele está dizendo para os crentes, para aqueles que são dele. A verdade acerca disso é que Jesus, Ele já nos confessou diante do Pai, ou no caso aqui, dos anjos de Deus. Ele fez isso quando Ele assumiu a nossa dívida. Ele fez isso quando Ele se vestiu da nossa pecaminosidade. Ele fez isto quando, tomando sobre si os nossos pecados, Ele foi à cruz e lá se ofereceu como sacrifício para pagar a nossa dívida. Ele fez isto porque Ele queria nos apresentar diante de Deus, e Ele o fez. Depois que Ele morreu, a Bíblia diz que Ele ressuscitou dentre os mortos, e assunto aos céus, Ele foi exaltado como Senhor sobre todas as coisas, e agora Ele está vivo, assentado à direita do trono de Deus, de onde intercede por nós, onde Ele diz, nessa intercessão constante, que nós pertencemos a Ele, que nós somos aqueles por quem Ele morreu. E quando Jesus advoga nossa causa junto a Deus, quando Ele confessa-nos diante de Deus, basta que Ele estenda as mãos e mostre as suas mãos vazadas por aquele duro cravo, mostre o seu lado, que foi aberto pela lança de um soldado quando ele estava pendurado na cruz. Basta Ele mostrar os seus pés vazados pelos cravos que o pregaram na cruz. Com isto, Jesus diz para Deus: eu paguei por eles, eu os comprei para Deus, eles são nossos, eles são meus, e Ele então nos apresenta a Deus. É óbvio que quando nós ouvimos Jesus usar aqui esta figura, o Filho do Homem, isso tem uma conotação com o juízo final. E é óbvio que se Jesus morreu por nós, quitando nossas dívidas na cruz, e hoje Ele intercede diante de Deus por cada um de nós, no juízo final Ele não nos deixará na mão. No juízo final Ele nos confessará diante de Deus. Ele dirá: eu comprei esses aí, esses são nossos, eu paguei por eles, eu paguei pelos pecados deles. Jesus nos confessará diante de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, que acerca daquele que se recusa a confessá-lo diante dos homens, são aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que não professam a sua fé nele, aqueles que não fazem o que Paulo diz ou escreveu em Romanos 10:9: se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É assim
que se confessa Jesus. E quando Jesus se dirige a essas pessoas dizendo, meus amigos, é porque essas pessoas já o confessaram, porque Jesus já os confessou diante de Deus, e Jesus intercede por elas junto a Deus, e no juízo final, Jesus as confessará diante de Deus. Aqui, meus irmãos, nós temos a realidade redentora da obra de Jesus Cristo na cruz, que não somente nos salvou, mas esta redenção agora nos acompanha pela constante confissão de Jesus, de nós, diante dos anjos de Deus ou diante do Pai. Os únicos que serão negados por Jesus diante do Pai são aqueles que rejeitaram a obra da redenção, aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. Aqueles que não sofrem de diplopia espiritual, aqueles que não estão sofrendo de hipocrisia, não estão divididos dentro de si, quando olham para os versos 8 e 9 e ouvem Jesus, eles entendem que Jesus não apenas os chamou para si, mas Jesus os confirma para si a cada dia. Eles vão vivendo suas vidas diante dos homens, e eles não precisam temer os homens a ponto de negar Jesus. Eles podem confessar Jesus, porque é Jesus quem os confessou diante do Pai. É Jesus quem os redimiu, é Jesus quem os sustenta, é Jesus quem os mantém. Nos versos 10 a 12, nós temos agora, já vimos o amor do Pai, já vimos a redenção do Filho, e agora a intercessão do Espírito Santo. Observe, meus irmãos, que quando nós olhamos para um texto como este, dá-nos uma impressão superficial de que que esse texto está tratando de um Deus terrível, que nós devemos temer ou devemos ter muito medo dele, porque ele é terrível. Mas o que se segue a esse Deus a quem nós somos chamados a temer é um Deus que nos ama cuidando de nós, é um Deus que na pessoa do Filho se entregou na cruz por nós e hoje nos confessa diante de Deus. E agora, verso 10, é um Deus que por meio do Espírito Santo intercede por nós em meio a todas as nossas fraquezas. Fraqueza número 1, todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Fraqueza número 1, é quando, meus irmãos, as pessoas falam algo contra Jesus. Quem é o alvo dessas palavras aqui? Você pode imaginar aquelas pessoas que estavam ali com Jesus, e na noite do Getsêmani, essas pessoas com medo dos soldados romanos saíram correndo e deixaram Jesus sozinho? Você pode imaginar aqueles discípulos que tinham fugido, mas continuaram com medo, mas seguiram Jesus até o Sinédrio à distância, para não se identificar com ele e assim terem o mesmo fim que o seu mestre estava tendo? Você pode imaginar aqueles que estavam presentes lá no pátio do Sinédrio, enquanto testemunhas falsas se levantavam contra Jesus para a sua condenação, e eles sabiam a verdade, mas eles não tiveram coragem de abrir a boca? Você pode imaginar as pessoas entre os soldados romanos que foram encarregados de chicotear Jesus até que a sua carne se transformasse em carne viva,
já sem a pele dilacerada pelos chicotes romanos? Você pode imaginar os mesmos soldados que pregaram cada um daqueles pregos nas mãos, nos pés de Jesus, e aquele soldado que o feriu com a sua lança no seu lado? O que essas pessoas poderiam dizer caso agora elas estivessem arrependidas? Eu disse, eu falei algo contra o Filho do Homem, qual é a minha sorte? Até para esses há perdão. Até para aqueles que trouxeram dor ao corpo de Jesus, até para aqueles que negaram Jesus, até para aqueles que ficaram em silêncio quando deveriam ter defendido Jesus, até para aqueles que crucificaram Jesus, se eles se arrependem, há perdão. É a nossa fraqueza, irmãos. Quantas vezes nós tivemos oportunidade de confessar Jesus e nós nos calamos? Quantas vezes nós estivemos com pessoas que blasfemavam de Jesus e nós não tivemos coragem de defendê-lo? Mas há perdão para as nossas fraquezas. Segunda fraqueza: mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a resistência contínua, a obra contínua de convencimento por parte do Espírito Santo, para que reconheçamos os nossos pecados, e reconhecendo os nossos pecados, nós então entremos pelo caminho novo e vivo que Jesus inaugurou para nós com a sua morte na cruz do Calvário. Durante todo esse período da igreja, em todos os lugares onde Deus levanta crentes que testemunham, e pregadores que pregam, e professores que ensinam o Evangelho, o Espírito Santo está atuando para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa pode ter passado 40 anos rejeitando Jesus, mas de repente, por obra da graça, ela se arrepende e crê. Todos esses 40 anos de rejeição de Jesus são apagados. Só não é apagado aqueles que perseveram e morrem, recusando e rejeitando a obra do Espírito Santo, de convencê-lo de que ele é um pecador, de que ele precisa de um Salvador, e que Jesus é este Salvador. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A resistência à obra do Espírito, ou seja, até mesmo quando nós passamos anos resistindo à obra do Espírito, mas vindo o arrependimento e a fé, há perdão. Só não há perdão para aqueles que morrem resistindo a Deus. E terceiro, quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de responder. Aqui a diplopia espiritual nos colocaria em pavor, nos colocaria em desassossego, em preocupação. Mas a visão única e nítida da presença de Deus por meio do Espírito Santo conosco e em nós, nos levaria a pensar que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de responder, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis fazer. Quando nós estamos em risco, quando nós estamos em perigo, quando nós estamos enfrentando as nossas fraquezas,
nós não somos deixados por Deus nelas, mas há a intercessão do Espírito Santo que intercede por nós. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, dizendo que ele se compadece das nossas fraquezas, e Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis diante de Deus. De modo, meus irmãos, que seja qual for a situação eleita por Jesus aqui, é a situação de medo dos homens, que pode nos levar ou à fé em Deus, ou à hipocrisia, ou à alteração da nossa visão. A proposta de Jesus é que a diplopia, ela pode ser curada pelo Evangelho, sendo ele recebido pela fé. E quando nós recebemos a cura que nos vem do Evangelho, a diplopia, a visão dupla, a hipocrisia, a dubiedade do coração, dão lugar a uma visão única e nítida. E quando nós temos uma visão única e nítida, o que nós vemos no meio das situações que nos ameaçam, não é a opção de ceder ao medo e negar Jesus, mas o que nós vemos é Deus, o Pai, amando a nós mais do que Ele ama os passarinhos. É ver o Deus Filho, que não apenas se entregou a nós na cruz, mas nos confessa continuamente diante de Deus. É ver o Espírito Santo, que em todas as situações e circunstâncias, intercede por nós. Você observou que Jesus nos apresentou a Trindade aqui? Toda a Trindade, toda a comunidade divina está em operação, a bem daqueles que esperam em Deus, a bem daqueles que confiaram suas vidas a Deus. Deus não nos promete uma vida de sossego, não nos promete uma vida só de prazer. No mundo tereis aflições, mas aquele que venceu o mundo é aquele que está conosco. O Deus Pai está conosco, o Deus Filho está conosco, o Deus Espírito Santo está conosco. A visão que o Senhor quer que a gente tenha é uma visão única e nítida. Ele quer curar a nossa visão dupla, Ele quer curar a nossa hipocrisia, Ele quer curar a dubiedade do nosso coração, e Ele quer fazer isso, por quê? Porque quando nós temos uma visão única e nítida, e assim nós enxergamos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, atuando, agindo em nosso favor, então nós diremos: o que os homens podem fazer conosco? Por que nós temeríamos os homens, se nós temos um Deus tão grande, tão amoroso, tão ativo, tão cuidadoso, que está conosco em todas e quaisquer situações ou circunstâncias? A visão nítida, a visão única, é aquela que enxerga a realidade de Deus, da sua presença conosco, do seu cuidado conosco e da sua proteção em nosso favor, em toda e qualquer situação, durante toda a jornada da nossa vida, que foi iniciada pela nossa fé inicial, está sendo trabalhada em nós pela obra de Deus, e será completada com a glorificação,
quando então toda a obra de Deus estará completa, concluída em nós. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe nesta noite, revelando a nós o grau de diplopia espiritual que porventura tem tomado conta da gente. O grau de dubiedade, de incerteza, de insegurança, de incredulidade, de desconfiança. E nesta noite, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, demonstrado em seus cuidados amorosos, em sua redenção, em sua intercessão por nós, cure nosso coração da diplopia espiritual. Vamos orar. Deus e Pai, esse é o nosso pedido. Primeiro, Pai, que a Tua Palavra revele situações e circunstâncias onde padecemos da diplopia espiritual. Nós não queremos ser pessoas divididas. Não queremos ser pessoas, Pai, divididas entre temer o Senhor e temer os homens. Não queremos ser pessoas divididas, Senhor, entre uma realidade interna e uma manifestação externa com fim, Senhor, de enganar os homens. Queremos ter uma visão única, uma visão nítida, em toda situação e circunstância, seja em nossas fraquezas, seja naquilo que o mundo nos ameace, nós queremos ver o Senhor, ver como o Senhor cuida de nós, como o Senhor nos confessa como seus, e como o Senhor intercede por nós em nossas fraquezas. Seja conosco, Senhor, e dá-nos uma visão nítida, uma visão única. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e cantar ao Senhor, irmãos, o hino que vai aparecer aí na nossa tela. 390, filhos da 390. Vamos cantar este hino, então, e com ele nós estamos encerrando o culto dessa noite. Filhos da luz e templo e salvação, amados do Senhor, vivei com fé, amor e retidão,
Glória a Deus, irmãos, nós estamos assim encerrando o culto desta noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, você que está conosco pela transmissão. Deus abençoe a sua vida, dê a todos uma ótima semana na sua presença. Esperamos que em toda e qualquer situação, quando você ver as coisas que te ameaçam e te amedrontam, você tenha uma boa visão, uma nítida visão de que Deus está com você, está ao seu lado, te guardando, te provendo e te protegendo. Oremos. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, e as ternas consolações do seu Santo Espírito estejam conosco e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Vão em paz, Deus abençoe a todos.